Fala pessoal, mais um vídeo da série Como Correr Sua Primeira Meia Maratona e hoje a gente vai falar sobre periodização. Não existe treinamento sem a gente falar dessa palavra, periodização. Para vocês que seguem a gente aqui já devem ter ouvido falar, a gente sempre fala disso, é uma palavra-chave no nosso treinamento. O que significa periodização? Nada mais é do que a gente dividir em blocos a nossa estratégia para cumprir a prova. O que significa isso? Eu vou dividir meu treino de várias fases, né? Então, uma fase do treino eu vou priorizar mais exercícios técnicos, a outra fase do treino eu vou priorizar mais exercícios intensos, numa outra fase eu vou priorizar treinos com mais volume e eu vou fazendo essa organização de treinos. E essa organização se chama periodização. Legal? Bom, vou explicar como é que a gente faz aqui na nossa assessoria com os nossos alunos, né? Já é validado por vários maratonistas, meio maratonistas. Então, o que a gente faz? Feito a avaliação, né? Depois de toda a fase de teste, de avaliação, a gente pega quais pontos fracos que a gente tem, né? Normalmente todo mundo tem um músculo que é mais fraco que o outro, tem um desequilíbrio muscular, estrutural, enfim. Na primeira fase do treino, a gente chama de base. Nesse período, nessa fase, a gente vai treinar todas as fraquezas desse aluno. Então, o bom dessa especificidade é trabalhar isso, né? Então, pega aquela pessoa que tem, por exemplo, o músculo posterior da coxa mais fraco que o músculo anterior. Então, nessa fase de base, a gente vai priorizar os exercícios para a posterior de coxa para tentar equilibrar a força nessa musculatura, tá legal? E aí, na base, identificamos que o aluno está com a cadência, correndo com uma cadência ruim. Então, é o momento da gente ir lá e treinar a cadência, deixar com que essa pessoa fique com a cadência ideal. E aí, a fase de base normalmente ali de 6 a 8 semanas, tá? Então, é o momento da gente treinar e deixar nossa técnica e nossa parte muscular muito bem preparados, tá? Passando isso, a gente faz um trabalho, né, voltado mais para trabalho de intensidade, né? O que seria intensidade no treino de corrida? Seria a velocidade que eu treino. Então, seriam a fase dos tiros, seriam as fases que eu treino em rampa, seria a fase que eu deixo o meu corpo bem potente para aguentar, né? Depois da gente treinar a mecânica, a gente treina a intensidade, que é para deixar o corpo bem ávido mesmo, bastante tiro de 400, tiro de 200, tiro de 1000, então é uma fase de treino intenso, muito tiro, muita corrida rápida, o volume, que é horas de treino, são volumes mais baixos. Então é isso. A gente fica nesse período de intensidade, normalmente ali 4 semanas, tá? Então, normalmente não é uma fase muito longa, é uma fase curta da periodização. E aí, passando essa fase, né, a gente tem uma fase importante que chama regenerativo, tá? A fase do regenerativo, ela é uma fase que a gente usa a cada 3 semanas de treino, a gente usa uma semana regenerativo, que não é ficar com o corpo parado, na verdade a gente descansa o corpo correndo, né? Então diminui intensidade, diminui volume, que é para o corpo regenerar, ou seja, recuperar de toda a pancada que a gente veio dando, né? 3 semanas de pancada, aí o corpo vai e dá uma regenerada. Passou isso, a gente entra numa fase de volume, tá? Normalmente a fase de volume é aquele momento que os treinos ficam mais longos, demorados, né? Então, quando eu vou fazer minha meia maratona, eu periodizo os meus treinos longos de uma maneira progressiva. Então, eu tô vindo lá da fase de base, fase de intensidade, aí eu regenerei, aí eu vou entrar nos treinos de volume. Eu vou começar fazendo um treino longo, por exemplo, 10 km. Vou lá, corro 10 km, na outra semana eu corro 12, na outra 14, na outra 16, e aí eu entro na regenerativa de novo. Passando isso, eu repito mais um ciclo e aí eu vou fazendo esse ciclo até chegar mais ou menos ali nos 16 quilômetros para você se preparar para a maratona. A pergunta que eu mais escuto de todo mundo que vai se preparar para uma prova longa: poxa, professor, mas eu vou correr 21, eu tenho que treinar 21 quilômetros? Não.
Não necessariamente. O nosso corpo ele tem uma fisiologia que a gente tem que quebrar uma barreira ali de 2 horas, né? 2 horas de atividade, o corpo preparado correndo 2 horas, ele está preparado para correr uma meia maratona tranquilamente, tá? Então, normalmente na nossa periodização a gente vai até mais ou menos 2 horas de treino ali, 16 quilômetros, né? Tentando mais ou menos nesse volume, legal? A gente vai fazendo esses ciclos e aí tem um fator que é primordial que a gente coloca nos nossos treinos, que são os treinos de choque, tá? O que significa treino de choque? Muita gente acha que, né, é um treino maluco, mas ó, o treino de choque nada mais é do que simular toda a situação de prova que a gente vai ter, tá? Então, na fase dessa periodização de volume, a gente tem um treino que normalmente é uma semana ali que a gente coloca, que é o treino de choque. E aí é o momento da gente testar tudo que a gente vai fazer na prova. Roupa que a gente vai usar, pace que a gente vai correr, simular a altitude da prova, simular a altimetria da prova, se a prova vai ser na praia, se vai ser na montanha. Então, essa fase é a fase específica, né? É o que a gente fala que é o treino específico para a minha prova. Feito o treino específico, feito o treino de choque, a gente só vai para a última fase do treinamento, que é o polimento, tá? O polimento ele é muito importante. Normalmente 2 semanas ou 1 semana antes da prova, a gente diminui o volume do treino, mas mantém a intensidade, que é para o corpo manter aquele ritmo de treino, mas sem desgastar muito para essa pessoa, quando for chegar na prova, não chegar cansada, não chegar desgastada, e também não é um regenerativo, que ela vai ficar totalmente, vai cair o rendimento dela. Então, a fase de polimento é uma fase que a gente tem que manter muita atenção para o corpo não cansar, mas ele se manter ativo para chegar na prova em ponto de bala, tá? Feito isso, a gente vai para a semana da prova. A semana da prova, normalmente, a gente viaja para algum lugar ou vai para o local da prova e lá a gente faz um treino de reconhecimento, né? Então, normalmente a gente pega ali, corre na cidade, até para conhecer o clima, conhecer um pouquinho ali do espaço, vai até o local da largada, só para sentir, para ver como é que é a prova, né? Normalmente isso é uma tradição entre nós, corredores. E no dia da prova, a gente tem uma estratégia de prova, tá? Essa estratégia de prova é uma estratégia até personalizada. Normalmente a gente avalia em cima dos treinos que essa pessoa fez, né, que o aluno fez, em cima da própria prova mesmo, a altimetria, se tem subida, se tem descida, qual é o momento de colocar um pace mais rápido, qual é o momento de diminuir o pace, enfim. A estratégia de prova, ela vai vir normalmente, né, a gente entrega isso para os nossos alunos e aí a pessoa vai tentar seguir perto do relógio, né, toda essa estratégia de prova. Então é isso, pessoal. Os treinos específicos, a periodização, ela é importantíssima para o sucesso numa meia maratona. Talvez seja um dos maiores pilares mais importantes, porque o 21, apesar de ser uma distância alcançável, ela é uma distância difícil, desafiadora, que exige seriedade no treinamento. Então a periodização é a nossa maior aliada nesse momento e todo mundo que faz a periodização arrisca 100%, chega muito bem para a prova e tem uma prova de muito sucesso. E é isso que a gente deseja. Então, pessoal, esse é o nosso vídeo falando sobre periodização. Acompanha aqui que vai ter mais vídeo e ó, marca aquela pessoa para saber dessas dicas, manda esse vídeo para o seu amigo que vai correr uma meia maratona. E galera, ó, fica aí o convite, vem para o time RA, galera. Um abraço, valeu, até o próximo vídeo.